Fala, matemático! Agora eu quero continuar falando sobre função, só que como representar a função. A gente na aula anterior mostrou lá o conceito de função, como ela é, quem é o domínio, quem é o contradomínio, a imagem que o pessoal acaba tendo dúvidas sobre isso, qual é a relação de uma com outra. Então a função é relacionar um conjunto com outro, essa é a ideia básica. Como eu relaciono depende da função. Agora vem a representação, como eu represento. Uma maneira eu já coloquei lá, que é o diagramazinho. Boto uma figurinha de um lado, a figurinha de outro está lá. A outra maneira, também usada, não com tanta frequência, é a maneira tabelar. E, por fim, o modo gráfico. Vamos lá então ver. Então, pessoal, na última aula sobre função, eu mostrei para vocês que eu tinha um conjunto A e o conjunto B, eles se relacionavam. Falei sobre o domínio, o contradomínio e imagem. Essa relação se dá então por meio dessa função, que a gente usa esse símbolo, f de x. O x significa o conjunto de partida, tá bom? Então, se eu tiver, gente, só uma observação aqui, tá? Ó, observação. Se eu tiver f de x igual a 2x, se eu tiver f de 1, o que aconteceu? No lugar do x eu botei 1. Então, aqui eu vou botar 2 vezes 1. No lugar do x eu botei 1. Deu 2. Se eu tiver lá, eu botei f de 4. Então, toda vez o número que eu quero substituir, eu coloco no lugar do x, ó, f de 4. Então, é 2 vezes 4. Esse aqui é um exemplo que a gente está dando para essa função. Existem outras diversas funções. 2 vezes 4, 8. Ah, Tércio, se eu quiser f de 10, dá? Dá. É só você pegar aqui, ó, 10, aí fica 2 vezes 10. É igual a 20, tá? No nosso caso, a gente só fez aqui e continuou. A gente pode até botar aqui pontinhos, dizer que continua, né? Só que a gente parou, não fez mais. Agora vem a representação. Uma maneira da gente fazer é por meio de tabelinha. Tu bota lá uma tabela aqui, ó. Tá? Você bota aqui, por exemplo, desse lado eu vou colocar os valores de x e desse aqui eu vou colocar os valores de y. A gente tinha falado então que para essa função a gente fez, né, f de x igual a 2x. Vamos continuar com esse exemplo. Então, quando x for 0, vou botar lá 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 1. 2 vezes 1, perdão, 2. E assim sucessivamente. Tanto pode número positivo ou negativo, tá? Se você não assistiu, no vídeo lá no meu canal eu falo sobre representação nos eixos coordenados. Então, esse aqui é um eixo plano cartesiano e isso aqui são os eixos coordenados. Isso aqui é a reta da abscissa e essa aqui é a reta da coordenada. Ou seja, esse aqui é meu eixo y e esse é meu eixo x. Então, lá eu explico passo a passo como a gente representar, tá bom? Então, o que acontece? Para cada número de x, eu vou ter um y. Então, eu já botei aqui, ó, quando x é 0, eu tenho o número 0. Quando x é 1, digamos que x aqui fosse 1, ó, o y vai ser 2. Então, está aqui nessa interseção, né? Quando x é 2, 1, 2, aí vai dar quanto aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 4. Vamos numerar aqui, né? 2, aqui foi 1, aqui foi 2. Então, veja, eu estou criando aqui uma simbologia. E por que a gente representa, né, a função dessa forma? A gente representa a função dessa forma, gente, porque fica mais fácil para você visualizar, né, para você ver. Deixa eu ver se eu faço certinho aqui. O comportamento da função. Então, veja que o meu eixo x, ele vai representar, então, o meu conjunto A, tá? Ó, do jeito que estava lá. Ó. Meu eixo x, ele vai representar o meu conjunto A. E o meu eixo y, botei azul, né? Meu eixo y vai representar o meu conjunto B. Então, a gente viu que o conjunto A é o conjunto do domínio, né? Então, ele continua sendo o conjunto do domínio, meu eixo x, que está representado pelo A. Então, aqui eu tenho os valores de x. Então, esse eixo horizontal, né, a gente chama, então, os valores do
domínio. E a minha imagem, né, vai estar relacionada a quem? Ao meu eixo Y, o valor que vai chegar lá, o Y, tá certo? A gente vai ver que o pessoal confunde eixo com função. A função é que faz com que eu chegue aos meus valores de Y. O Y aqui seria a minha imagem, ó, que a gente viu. Ó, o 4 é a imagem, o 2 é a imagem. Então, o eixo Y, ele vai estar o nosso contradomínio. Vou escrever aqui assim, ó, contradomínio. Mas vamos lembrar que nem todo mundo do contradomínio é imagem. Nesse caso aqui, como é uma reta, a gente tem todo o nosso contradomínio igual à nossa imagem. Veja lá na aula anterior que eu expliquei sobre imagem e contradomínio. Bem, agora que eu fiz a minha representação, né, eu posso fazer isso para qualquer função que eu queira. Vamos dar um outro exemplo aqui. Ó. Vou botar aqui um eixo Y e um eixo X. Ó, outro exemplo de uma função, vou escrever aqui. Ó. Por exemplo, esse aqui. Ó. Isso aqui é uma função. Ó. Tá vendo? Ah, Tércio, esses pontos aqui, ó, nós temos alguns pontos importantes. Esse ponto aqui corta, esse aqui, né, a gente vai aprender qual o nome desses pontos que cortam os eixos. Aqui no nosso caso, quando eu falo da representação, eu vou ter diversos tipos de função. E é isso que eu quero falar agora para vocês, sobre o comportamento da função. Existe função que ela cresce e existe função que decresce. Como que eu vejo isso? Vou botar aqui um exemplo. Ó. Esse aqui. Esse aqui é o meu primeiro exemplo que eu vou fazer. Vou fazer em azul. Eu digo que essa função aqui é uma função crescente. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui para poder escrever. É uma função crescente. Por que ela é crescente? Acompanha comigo. Muitos alunos têm essa dúvida. Olha, se eu vou marcar esse ponto aqui, que é o meu primeiro ponto que eu tenho, tá? Vou marcar esse outro ponto, deixa eu ver aqui, ó, marcar esse outro ponto, tá? Vamos fazer aqui, então, interseção, entender isso. Como funciona, gente? Esse ponto está sobre o eixo X, então vou marcar aqui, ó, esse aqui está sobre o eixo X, tá? Então, digamos que esse aqui seja menos 1, esse ponto, tá bom? E esse ponto, 1, 2, vou falar que é 3, tá? Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 4, vou botar que é 5, tá? Estou fazendo um pouquinho fora da escala, só para você entender. Então, veja bem, quando eu tenho o par ordenado, o primeiro número que entra é o número de x, então menos 1. O correspondente é o y, é o 0. Então, lá na minha aula, o que eu falo sobre par ordenado, sobre a representação de pontos, eu explico isso. Isso aqui é um ponto, né? E esse ponto, eu vou dar um nome para ele, ponto A. Está aqui, esse ponto A aqui. Ele está representado nessa figura por um x, o primeiro número é x, e um valor de y, tá? Primeiro você bota o valor de x, depois de y. E aí o pessoal começa a confundir. Meu Deus, que parênteses é isso? Não, gente, calma. É só uma representação. A gente tem que entender a linguagem. Aqui, ó, como seria esse ponto aqui? Ó? Vou chamar ele de B. Ó. Veja que eu tenho um valor x aqui igual a 3 e um valor y igual a 5. Tá bom? Então, 3 e 5. O que está acontecendo? Se eu continuar, pessoal, ó, quando eu pego esse ponto aqui, ó, o x é 0. E pegou esse valor aqui, ó, 1,5, vamos dizer assim, ó, o x é 0 e o y é 1,5 aqui, ó. É um pontinho aqui, eu vou chamar ele de C. Então, a primeira dica que eu dou é o seguinte, quando o ponto está sobre o eixo, ó, esse ponto aqui está sobre o eixo x, significa que o y é 0. Então, o x vai ser igual a menos 1. Está sobre o eixo x? Tá, então o y é 0. Mas conforme eu vou aumentando meu valor de x, ó, 0 é maior que menos 1. Já está um número aqui para cima, ó, né? Continua sobre o eixo, só que o x é 0 e o y deu aqui 1,5. Eu botei o valor mais ou menos. Se eu continuo aumentando meu valor de x, o que está acontecendo?
Se eu tenho 3, foi 5. Olha o que aconteceu, gente. À medida que x cresce, o x está crescendo, o meu y também está crescendo. Claro que se eu voltar, né, gente, de 3 para menos 1, à medida que x decresce, o y decresce também. Esse é o conceito de função crescente. À medida que x cresce, y cresce. Se x decrescer, y decresce. E agora vamos ver, então, uma função decrescente. Vou até mover isso aqui para cá. Vou um pouquinho para cá para ficar melhor. Ó, vamos ver agora a função decrescente. Decrescente é o contrário. Ó, eu tenho os meus pontos, então, está marcado aqui, ó, né? Tem outro ponto aqui. Isso é só um exemplo. Veja que à medida que x ele está decrescendo, né? Tá? Então, digamos aqui, ó, 1, 2, digamos que esse número é 3. Aí o y está quanto? Está 0, né? Porque eu estou sob o eixo, ó, 3, o y é 0. Ah, aqui, eu peguei o número 1, sei lá, 1 aqui. Ah, e aqui deu 2. Ora, 3 é menor que 1, né? Então, esse ponto aqui eu vou chamar de A, ó. O x era 3, o y era 0. Agora, esse outro ponto aqui, ó, que está sobre a reta, que eu vou chamar de ponto B, o que aconteceu? Deu 1, né? E o y deu quanto, gente? Deu 2. Ó, o x está decrescendo e o y está o quê? Está subindo, né? Então, o que eu digo? Eu digo que a minha função, nesse caso específico aqui, ela é uma função decrescente. Vou escrever até em vermelho, ó. Decrescente. Então, à medida que x decresce, y cresce. E o contrário também acontece, ó. O x está crescendo aqui, ó. Olha o que deu aqui, ó. Um valor, ó, negativo, né? Negativo aqui para o nosso y. À medida que x cresce, o y decresce. Esse é o conceito de crescimento e decrescimento. Entenderam, pessoal? Resumindo, se x cresce e y cresce, é crescente. Se x decresce e o y decresce, é decrescente. Os dois estão indo junto e voltando junto. Agora, quando eu tenho um dos eixos crescendo e outro decrescendo, a função a gente diz que é função decrescente. Agora eu vou começar então, a gente teve uma noção geral de função, agora a gente tem que entender um pouquinho cada uma delas, né? Conhecer essas representações. Você tem as suas, então, funções. A primeira função que eu quero apresentar é a função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela tem essa fórmula geral aqui, gente, ó, que eu botei para vocês, ax mais b. Vamos colocar exemplo, ó. Quer ver uma função do primeiro grau? fx é igual a 2x mais 3. Um outro exemplo, fx é igual a x menos 5. Olha só, gente, o que eu vejo aqui? O meu a, para essa função aqui, ele está valendo quanto? Ele vale 2. E o meu b? O meu b vale 3. É como se eu estivesse escrevendo assim, ó, ax mais b. Então, vou relacionar, ó. No lugar do a entrou um número que é 2 e no lugar do b entrou outro número que é 3. Nesse caso aqui, quanto que vale o a? O a aqui embaixo, ele vale 1 e o b vale menos 5. Esse a, ele tem um nome, tá? A gente chama ele de coeficiente angular da reta. Angular da reta. E esse b, a gente chama ele de coeficiente, vou botar coeficiente, escrever tudo, né? Linear da reta. Ok. Agora, eu preciso, então, saber representar essa função. Como eu faço para representar, então, uma função do primeiro grau? Isso aí eu vou deixar para a próxima videoaula. Então, na nossa próxima videoaula, eu mostro para vocês como que representa uma função do primeiro grau, tá bom?
Gente, não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Isso é muito importante aí para o canal, para outras pessoas terem acesso, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima videoaula. Tchau!